Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso Supply Talks. E hoje, pessoal, teremos um tema, um bate-papo muito interessante e dessa vez a gente vai fugir daquela tradição de falar sobre o hard skills, sobre coisas técnicas do supply e de compras. Dessa vez a gente vai falar sobre pessoas, sobre soft skills, sobre comportamento. E para isso, pessoal, já de largada eu troco co-host, sai um co-host técnico, entra o co-host. Muito bem-vindo, Ricardo Garcia, um co-host focado em soft skills, cara. Chegamos, Alex Leite, 2023, primeira vez aqui com vocês, mas estou super animado, 10 anos trabalhando com comportamento humano e liderança, então hoje a gente vai ter muito bate-papo aqui com o nosso convidado. Você acha que o soft skills é muito mais importante que hard skills? Muito mais importante, não, tem seus lugares de importância, mas talvez meio a meio. Obviamente complementa o outro no dia a dia. Meio a meio, muito bom. E quem vai falar pra gente disso, pessoal, é o nosso convidado de hoje, Jorge. Seja muito bem-vindo. Quer dizer, prazer é ótimo, né? Obrigado pelo convite. Prazer, porque eu e você, por coincidência do destino, já nos conhecemos, a gente fez o cálculo há uns 23 anos, mais ou menos. Academia, adolescente. É isso. Obrigado pelo convite, é interessante, porque você, com essa abertura, falar de soft skills com o Japa, inicialmente, isso é estranho, né? É estranho. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer aí pra gerar conteúdo pra galera. Vamos lá. Primeira coisa, queria que você contasse rapidamente da sua carreira. Até para falar, pô, já que você falou um Japa aqui, você é formado em engenharia, que tem tudo a ver com soft skills, só que não. Não, então, deixa eu só cumprimentar o Ricardo, senão depois o pessoal vai falar, o cara... Pô, cara, se isso já não... Ele é educado, né? Não criou rapport. O cara não criou rapport no entrevistado. Aí não dá, né? Vamos lá. Eu comecei minha carreira fazendo estágio em engenharia, né, e na Mercedes, mas foi um estágio curto, na linha de produção de caminhões. E logo depois eu comecei o estágio numa empresa de infra, que é a Comgás. Nela eu consolidei carreira, então, para frustração do meu pai, eu fiz engenharia. No primeiro dia de trabalho efetivo, eu comecei em finanças, né? Depois de 5 anos, pagou minha faculdade. Acho que eu dei esse desprazer inicial. Mas o primeiro passo foi muito importante na minha carreira, porque eu entrei no planejamento financeiro estratégico da companhia. E é bonito o nome, mas para mim foi muito importante o leque de conhecimento que eu pude para entender como uma empresa de grande porte ela roda, né? Então, conhecer o segmento, a diferenciação de tarifas, a precificação, a importância do volume, a venda no varejo e como desafiar e a aprovação de projetos, qual a importância de cada indicador numa aprovação de projetos e a entrada de dinheiro no fluxo de caixa. Então, assim, para um cara que era engenheiro, foi um desafio, né? Eu recebi o convite era difícil nessa época efetivarem funcionários, né? Então, eu recebi o convite na engenharia e em finanças, né? Imagina eu dividindo isso com meu pai, escolhendo finanças. Ele queria que você estivesse fazendo obra lá, construindo as coisas do prédio, fazendo tubulação. Os mal, ele sabia que a minha interação em operações eram uns relatórios muito chatos que a gente mandava pro órgão regulador da companhia, né? Então era natural que quando eu via a possibilidade de entrar num ambiente com muito mais abertura de conhecimento, foi a hora que eu migrei, né? Tenho até hoje certeza que foi a decisão mais certa que eu fiz na carreira. Obviamente, toda a parte de engenharia, se meu carro acho que quebrar, eu dou 3 tapinhas no capô e vejo se ele volta. Não sou um cara, um engenheiro mecânico raiz, né? Mas lá que me deu um leque de começar a abrir a mente e me ajudou até, por ser uma área corporativa, começar a entender a importância, né, dessa parte até de soft skills desde novo, né? Porque eu era um cara, até por ascendência oriental, extremamente tímido, né? Então, hoje em dia, a gente se conheceu na academia. Eu era um cara magrelo, baixinho. Me conheceu ainda no estágio intermediário ali, estava ruim ainda. E as coisas foram acontecendo de eu perceber que até para crescer profissionalmente eu precisaria desenvolver essa parte de comunicação, até resiliência, porque no ambiente de finanças tem muita pressão, ser flexível, e lá que eu comecei a entender a importância, que chegava na mesa de qualquer gerente para pedir uma aprovação, eu ia até com o braço para trás, porque a mão tremia, né? Eu sou da época do papel, né? Já passei dos 40, eu sou da época nessa época ainda era papel, e aí para fugir desse tipo de vergonha eu tinha que fazer esse tipo de coisa.
E aí depois você, na sequência, foi para... Mesmo na Comgás eu trabalhei em 11 áreas, então acho que seria até cansativo eu explicar todas as 11 áreas, mas participei de planejamento de projeto, trabalhei em compliance, governança, um braço de qualidade ali, trabalhei numa área mais administrativa, que era a gestão de pagamentos de fornecedor, ordem de serviço de campo, que tem toda uma complexidade, que foi aí que eu comecei a entender um pouco de supply, porque essa ordem de serviço tanto gerava pagamento para fornecedor, né? Cada ordem de serviço executada, quanto começava a fazer a baixa de materiais na logística. E essa foi a área que me deu a interação com a área de logística, e com o tempo, com o caminhar da carreira, eu caí em logística e depois em suprimentos, absorvendo as 3 áreas de compras diretas, indiretas e homologação de fornecedor. Muito bom. Aí depois passou por Gol, depois... Saí, passei por Gol. Aviação é um segmento fantástico, aprendi muito. E margens apertadíssimas, né? Apertadíssimas. Margens apertadíssimas. O mercado é bem diferente. Fez com que eu admiro, porque na verdade você entende o fluxo de como funcionam as coisas, mas a maioria das variáveis que acontecem, você tem um BO todo dia para resolver. Impressionante em qualquer área. Né? É meteorologia, é uma fila de aeroporto que não funcionou, aí a aviação é uma malha, é um trilho, você só descobre isso lá e começa a entender a lógica. Se eu parar... E eu trabalhei um ano lá. O dólar, o câmbio, tudo. E na verdade falar uma palavra chique agora de economia, cara. São muitos fatores exógenos. Entendeu? Muitos fatores exógenos do macroambiente. São os fatores que você não controla, né, cara? E acontece de tudo de fora para dentro, e é um negócio que você tem que aprender a lidar com muito fator externo influenciando diretamente o business internamente, né? E é impressionante que, como tem abrangência, né, os voos têm uma abrangência nacional e algumas regiões internacionais, a meteorologia é diferente, tudo acontece inteiro. Não, isso que eu tô falando, é muito louco. Né? E aí, com a ANAC, o impacto para o cliente, e eu estava na diretoria de relacionamento com o cliente, você gera impacto para o cliente o tempo inteiro. Né? Esse mundo, para mim, foi muito interessante, até como conhecimento de negócio. E o mercado de aviação, Jorge, bem no período difícil de pandemia, né? Principalmente. Então, é engraçado que eu saí da Gol, acho que uns 3, 4 meses. Saí com o coração apertado, mas depois até relaxei, depois que eu percebi isso. Não por falta de carinho o pessoal da Gol, aprendi muito com eles lá. A questão de soft skills, então, lá teve 2 pessoas, né? O diretor de lá que migrou, virou VP da Latam, chama Paulo Miranda, Carol Trancucci, que trabalhava como diretor de relacionamento. Eu já me achava um cara hábil, né? E preocupado com soft skills. Eles tinham um trato e algumas preocupações que me ensinaram muito, até com a chegada de um funcionário, né? Eu não era tão preocupado com o primeiro dia, a forma de encantar, o conhecer a cultura muito rápido. Então, ali eu já aprendi algumas coisas que eu fui colocando no meu novo ambiente, meu novo negócio. Muito bom. E aí, até chegar agora no SBT, que é outra indústria de entretenimento. Um cara que colocava tubo né? Fazia infraestrutura, colocar tubo embaixo da terra, pude viver aviação e agora entretenimento. Né, um ambiente de broadcast, ainda mais com essa transformação que está tendo de migrar para streaming, a questão de mídia social, comunicação por mídia, YouTube, essas coisas, podcast. Então, assim, muito interessante que eu estou conseguindo viver tudo isso e de uma forma que é tão interessante quanto o almoxarifado da Comgás, ele era muito perto do SBT, então eu passava durante 2 anos na frente do SBT e nunca cogitei trabalhar lá. Então, tem sido muito interessante, a gente pôde estruturar lá e muito das coisas que a gente deve falar aqui foi o que eu tenho usado lá para enfincar e ter sucesso. Muito bom. Apesar do almoxarife em si, do SBT e da Comgás, são desafios completamente diferentes. Completamente diferente. Controlar a roupa que vai usar lá no auditório dos programas é bem diferente de controlar o parafuso. Completamente diferente. Mas é muito interessante e para mim é um presente, né? Viver aviação e agora viver entretenimento num curto espaço de tempo, para mim tem sido fascinante, tenho aprendido muito. Muito bom. E entrando no tema de soft skills, que é o nosso aqui, você mesmo, né, quando a gente convidou para estar aqui com a gente no Supply Talks, você mesmo que escolheu esse tema, né? Eu comentei, né, acho que a gente está batendo papo rapidinho antes,
Porque eu vejo, né? Eu vou nos eventos do Embrace, que acho que a gente já interage há um tempo, e talvez os temas eles são super relevantes, mas às vezes tem algumas diferenças que são mais sutis. E no final, dentro desse ambiente, uma importância muito grande acaba sendo a parte de pessoas, né? Se você não desenvolver esse tipo de habilidade, não só como líder, mas dentro da equipe, você vai fazer resultado. Mas em algum momento, dependendo de como você lida com isso, você deixa corpos no caminho, né? E mesmo assim, o performar já não vem de maneira tão genuína. Às vezes é por uma remuneração, obviamente todo mundo não deixa de focar por carreira, mas tem vales, né? Não é uma performance tão flat a partir do momento que a pessoa enxerga propósito, está feliz, se sente engajada, entende o rumo do negócio. Eu até falo para minha equipe, você pode até discordar, mas eu tô te explicando por que a gente está indo para esse caminho, né? E óbvio que é o board de diretores que decide, né? A gente dá alguns palpites, mas a gente trilha o caminho estratégico que eles decidirem. Boa. A pergunta que eu fiz pro Ricardo, polêmica no começo, que eu gosto de gerar polêmica, né, pessoal? Tem que dar uma polemizada. Eu falei, tá. Você ficou em cima do muro, foi no 50-50. E para você, Jorge, você acha que é mais importante? Se fosse pegar um percentual e distribuir entre hard skills e soft skills, quanto você distribuiria percentualmente? É engraçado falar de soft skills aqui, mas eu ainda acho que é uns 60, 40, 70, 30 para hard skills, não tem jeito, né? Apesar de tudo, eu sou um cara pragmático, né? Engenheiro. Exato. Controle, mesmo na Fungasa, trabalhei numa área de controle, sempre tive áreas de entrega de serviço onde era muito editado, então você cria uma metodologia, cria formas de controlar. Então, assim, eu entrei em finanças, eu fiz o IBMEC de finanças, caí em compras, né, que ninguém estuda para cair em compras, mas você entra nesse ambiente e se apaixona. Eu vim aqui com vocês para aprender também do ambiente. Então, é muito importante o hard skills. Ele me ajuda muito a desafiar a escopo, a entender do negócio. Mas o soft skill sem vir com viés da comunicação, da flexibilidade, com técnica de abordagem para assuntos difíceis, fugir das conversas difíceis. A nossa área, no final, ela não deixa de ser polêmica, né? Porque, dependendo de como você entra com assunto técnico, o outro lado enxerga um pouco de arrogância. Pô, de onde tirou que, de repente, vem só porque é japa e entende de TI? Não. Você tem que meio que entender, mostrar que você teve conhecimento, tem base, obviamente estuda, e às vezes suas dicas, suas intervenções é pro bem, né? Pro bem do final do processo de contratação, que no final eu enxergo que o cara que faz bem o papel de supply chain ou o papel de contratação, ele não deixa de ser um PMO do projeto. Ele não entrega dentro da contratação só a negociação e só um fechamento de contrato. Ele desafia o escopo, ele enxerga se dentro de um processo de uma empreitada, as etapas de cronograma de mobilização, se for solo, sondagem, fundação, elas estão bem pensadas, porque negociou errado, vai vir o preço de novo, né? Vai ter um retrabalho de uma nova negociação, você vai ter apresentado um custo para o seu diretor, deixado ele feliz, mas é quase que o dobro. Então, acho que se você não consegue, né, arrancar aos poucos essas informações, tendo habilidade para se comunicar, sem mexer com o ego, com até a percepção do teu cliente interno, você também deixa seu trabalho pela metade, né? Então, eu acho que assim, é uma conciliação muito boa. Ainda acho que tem mais peso hard, mas cada vez mais, quem for um líder ou quem desempenhar um papel desse, se não desenvolver soft skills, vai ficar pelo caminho. Ou vai ter um sucesso curto. Na verdade, Ricardo, minha pergunta é meio tricky, né? Por que é uma tricky question? Primeiro que é muito difícil colocar o percentual, né? Então já é uma pergunta que é muito pegadinha. Mas acho que a segunda coisa que a gente tem para pensar é sobre o seguinte. Na verdade, existe, eu acho, um percentual diferente, se eu tivesse que pôr na minha opinião, do quanto é o hard skills e soft skills para um líder e do quanto é para a equipe. Eu acho que muda também o percentual, né? Do tipo, o líder talvez tenha que ter um pouco mais de soft skills do que a equipe. Mas a equipe também precisa na execução. Só que uma coisa você vai começar a dividir, não dividir, mas você vai começar a diferenciar a competência. Pode precisar na equipe uma liderança uma competência, de liderança?
Pode. É legal você ter uma equipe que as pessoas na equipe já assumam um papel de protagonismo, de liderança. Formais. São os líderes informais. No dia a dia, legal. Mas não é tão necessário quanto, por exemplo, eu falar de accountability, que é uma que eu adoro. Não, accountability na equipe é um negócio que eu acho fundamental, né? Mas se você vai para o cargo de liderança, aí já essa lógica de estudo de liderança soft skills é muito mais importante. De feedback, por exemplo, do que feedback para a equipe. Você também concorda que você teria percentual diferente para o líder e para a equipe? Acredito que sim. E acho que o líder até ele passa a ter mais responsabilidade no ambiente que a gente está vivendo do que a equipe, né? O líder, obviamente, tem a habilidade ali, a responsabilidade de cascatear todas as informações e trazer realmente à tona as soft skills aí para trabalhar no dia a dia. Então, eu acho que a porcentagem certamente muda. Mas a equipe... Então arrisca a tua aí. Se a gente falar equipe líder... O líder quanto que tem que ter do percentual? Poxa... Eu iria aí para uns 60% de soft skills e 40% de hard skills do líder. E a equipe, eu iria, não sei, deixaria 50-50. Você já falou uns 60-40 aí, né? Pensando mais na equipe ou no líder? Na equipe, que na equipe esse percentual eu acho super difícil. Não, é muito difícil, né? Você olha assim, eles acabam sendo um leque de competência, né? Cada um tem um perfil de soft skill mais aguçado e eles acabam se complementando. Eu acho que uns 60-40 também. 60-40 também. Agora, já que a gente entrou nessa divisão, vamos começar a listar aqui, né, na tua opinião, no Jorge, acho que eu e o Ricardo podemos complementar. Se você colocar um top 5 de competências para pessoas da sua equipe, qual você acha de soft skills que é o top 5 para você? Falar, cara, essas são as 5... soft skills que eu preciso buscar numa pessoa que trabalha comigo na minha equipe. Eu acho que a comunicação, né? Comunicação, ela tem um leque mais abrangente de algumas habilidades, mas comunicação principal. Um senso de inconformismo, né? Que é não se acostumar com o status quo e sempre buscar algo diferente, sair da caixa. Principalmente atualmente, né? Com tanta ferramenta que surge, tanta coisa, se a pessoa se fechar dentro do que você aprendeu, e isso aprendi na aviação, se você achar uma tecnologia nova e for falar, putz, agora eu cheguei no status quo, não preciso mais nada. A tecnologia se reinventa e você podia ter economizado muito dinheiro para a companhia. Liderança, mas que aí é difícil, né? A liderança tem que vir com autonomia, então você tem que dar o accountability, você tem que dar autonomia, senão você não vai perceber isso. Trabalho em equipe, às vezes eu acho que a geração nova com esse negócio de celular é muito vidrada em só e resolver as coisas sozinho, então ou se comunica mal entre eles, né? Então acho que é importante esse negócio de trabalho em equipe e flexibilidade, né? Acho que se pensar em 5, talvez mudaria a ordem ou inventar a ordem, outra. Beleza, não precisa nem... Talvez eu não tinha pensado nessa pergunta, mas flexibilidade hoje em dia não tem como não ter. Né, porque os cenários mudam, as empresas, acho que cada vez mais, ainda mais com o cenário que a gente teve na pandemia, elas entenderam que a mudança rápida de norte, ela precisa acontecer e as equipes precisam se adaptar. Vão ter suas dificuldades, mas cada vez menos as dificuldades vão ter que diminuir. E o tempo vai ser mais... A ação de curto prazo, as pessoas têm que se adaptar ao quanto antes. Legal falar, né, Jorge? Antes a gente falava muito a gente fazia, né, planejamento de longo prazo, de 1 ano, os próximos 18 meses. Aí vem uma pandemia e mostra pra gente, não é dessa maneira. Vem uma pandemia e revira a gente, né? De cima a baixo. Então hoje a gente fala muito em planejamento pros próximos 6 meses, né? Como é que tá? E de repente, se não tá alcançando, vamos lá e vamos mudar a rota. Então aqui mesmo, né? A gente fala muito do nosso tri. Vamos buscar o tri e tudo mais. De repente a gente muda alguma estratégia pro próximo tri. Mas é isso, as coisas, né? A flexibilidade que a gente tem que ter no dia a dia, tá numa velocidade insana, né? Sim. E é engraçado, porque na verdade, mesmo que você faça esses forecasts, faça um planejamento de longo prazo, que todo acionista vai pedir, mas o de curto prazo, se tiver uma mudança de rota, uma mudança de chave, é importante cascatear. As equipes, o porquê que a gente está fazendo alguma mudança estratégica, o porquê que está acontecendo as coisas, até para eles entenderem, quando vem uma notícia por e-mail ou alguma notícia do presidente, não seja algo que choque, e você seja desafiado como gestor, né?
Então, eu acho que a comunicação, e é muito interessante que aí a gente até antes de começar estava falando das metodologias Agile, né? É interessante quando você vai ficando mais velho, né? E eu até brinquei com vocês, porque eu sou já cabelo preto, o pessoal acha que eu sou mais novo, mas já passei dos 40, 43. Você vai fazendo os cursos de Scrum, Design Thinking, você começa a entender por que a pessoa que criou a metodologia fez o movimento. E normalmente é fazer pessoas multi-skills ou pessoas de várias habilidades se comunicarem. Se comunicarem, terem conversas difíceis, em algum momento tem a possibilidade de apontar o dedo para quem não entregou uma tarefa. E isso, se você realmente faz, esperando um e-mail, escreve de maneira inadequada o e-mail, a pessoa se irrita do outro lado, gera um mal-estar, mesmo que seja um projeto super importante, ele começa a atrasar, começa a postergar. E às vezes até dentro de projetos grandes, uma pessoa super importante do projeto, sei lá, você está num projeto de tecnologia, você não viu se tinha capacidade de elétrica para entregar. Você não envolveu todos os stakeholders do seu processo, né? Então você tem que ter um grupo multi-skill. E essas metodologias trazem isso, mas de maneira muito clara, e é onde faz a comunicação acontecer. Porque na verdade eu que sou um cara que sou um originário, estudioso também, né? Adoro estudar, mas sou um originário Verti, né? Cara, eu escrevi, você imagina que loucura, eu fiz MBA em 2005, terminei MBA em 2005. Em 2005, a minha monografia, que é diferente dos da Live é tudo projeto, né, cara? Mas lá no meu era monografia. Colocar em prática. Lá era monografia, e minha monografia em 2005 foi sobre o quê? Agile. Em 2005. Mas a grande lógica que surgiu na TI isso aí, por um grande motivo, que eu, cara, até hoje em palestra, se eu vou dar alguma aula, eu falo até hoje sobre o motivo. A justificativa central do Agile, do movimento Agile, é mudança de escopo. É mudança de escopo. Na verdade, quer falar, hoje dá para usar o clássico? Dá, você consegue continuar usando o clássico, até brinco, você vai construir um prédio, você que é engenheiro, né? Cara, você vai construir um prédio, não dá para usar metodologia ágil, porque você não pode mudar o escopo. Mas a sacada é, por que o Agile ganhou força? Porque mudava tanto o escopo, você fazia tanta coisa errada e não entregava no prazo, aumentava o prazo, a especificação, tudo, que no fundo não tinha flexibilidade, aí que eu ia chegar, né? No fundo, toda essa cadeia de Agile que surgiu, é porque você não consegue determinar um escopo, porque muda tão rápido as coisas, que você não tem tanta clareza no que você quer, que é normal você ter que ser flexível, que você mudar toda hora, você pensar em não pensar em 10 anos. Então essa é naturalmente uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos, né? Cara, 2005 se falava muito pouco de Agile, mas a partir de 2010 começou a ganhar corpo, e hoje, né, para 2020 para frente, cara, é uma moda que veio para ficar, porque não faz sentido você, né, continuar com coisas longas, demorando para implementar, sendo que o negócio tem que ser quebrado e colocado muito mais rápido em pauta, né? Queria perguntar pro Jorge, Alex, a gente, né, metodologias ágeis, vamos aqui considerar como uma ferramenta. Que outras ferramentas que você utiliza ou considera, Ricardo, é super importante aí quando a gente fala de soft skills para utilizar no dia a dia com o time? Tem mais alguma coisa que você implementou? Eu ainda acredito, né, no velho. Eu não sou fã de leitura, tá? Eu sou engenheiro porque eu gosto de números. Mas eu acho que uma das coisas que eu acho mais interessante, uma coisa que me dá prazer, é ler coisas sobre pessoas, né? Inteligência emocional, body language, o próprio feedback, né? Bem exercitado, coaching. Eu acho que essas são ferramentas mais antigas, né? Que não tem mais essa característica de coisa mais moderna, mas que bem executadas, né? E com a técnica de abordagem certa para chegar no colaborador, com observação, né? Porque não adianta você não observou sua equipe e chega falando alguma coisa, não vai ter aderência, né? E uma das coisas que eu sempre trago, que já nem é soft skill, sempre ser justo. Em toda decisão, brigar para ser justo e pensar no todo, né? No grupo como um todo, não ter decisões isoladas e acho que isso não seriam ferramentas, né? Então, seriam mais comportamentos novamente, né? Comportamentos e competências. Agora, você falou de feedback, por exemplo. Feedback é uma coisa super interessante, que é o básico do básico do básico. Você vai falar qualquer curso de liderança que você fizer. Liderança fala, cara, tem que dar feedback, tem que dar feedback. Isso é muito difícil, na prática, criar o hábito de dar feedback. Se você tivesse que fazer uma avaliação só ao longo da carreira, você acha que você aumentou esse hábito, não aumentou, diminuiu, é igual? Você usa alguma... Quando eu vou falar de ferramenta, depois a gente pode até citar umas, o Ricardo aqui, né?
existem ferramentazinhas para você rodar o feedback. Pode ser completamente informal o bate-papo, mas tem ferramentas ali, né, de siglas e metodologias, métodos, caixinhas para facilitar. Como que você faz um resgate da tua carreira como líder em cima de feedback? Eu sempre senti falta de feedback, então no final a gente acaba sendo um reflexo do que você viveu. Todo mundo sente, Então, na prática é isso. Acho que um presente que a Comgás me deu, ela me mudou muito de área. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com 20 gestores diferentes. E de uma maneira, quando a gente estava falando de percentual, no final eu sou um cara que nasceu em finanças, acho que aprendi mais com meus gestores que eram gestores ruins, mas ruins que eu digo, tipo, eles não sofreram acesso, mas eles não estavam focados em pessoas, eram ótimos especialistas ou consultores que viraram gestores, que era o formato antigo. E minimamente o que eles faziam comigo como gestão que eu não gostava, eu não replicava, né? E uma das coisas que eu não replicava é deixar no vazio um feedback, deixar um longo prazo, né? E eu sempre tive uma tendência a ser muito próximo da minha equipe e muito hands-on, né? Muito hands-on porque no começo eu errava, né? A pessoa começava a mexer no Excel, tinha habilidade, eu estava fazendo uma apresentação, ela demorava, eu entrava e sentava a fazer junto. Só que fazer junto eu errava no início, né? Eu não tinha tido assessment, esse negócio de treinar gestor, normalmente você performava bem como tecnicamente, é isso aí. Você virou gestor, já recebeu isso aí. esse convite. E eu comecei a perceber na observação até do semblante deles, por isso que eu falo tanto de body language. Você percebe, tem muita gente que fecha os olhos para isso, você percebe que não caiu bem, né? Quando vê você está fazendo, talvez você vai entregar mais rápido, mas você está deixando de desenvolver uma equipe, um funcionário. Então, assim, quando a gente fala sobre isso, eu tento dar feedbacks constantes, né? Mas hoje em dia, uma palavrinha que ajudou muito a você até fazer isso de maneira mais como um presente, eu tento muito o coaching, né? Porque mesmo dentro do comportamento errado, várias vezes, quando você vai migrando de empresa, você percebe muito isso, a pessoa faz aquilo lá porque ninguém orientou diferente. Ou ninguém fez ela abrir a mente e enxergar que tinha um jeito diferente de fazer e mais agradável, até como grupo, até como carreira dela, como ela se posicionar nas reuniões. E aí, obviamente, começam a alimentar aqueles papos de café, onde tem críticas da pessoa, o pessoal sempre fala nas avaliações de desempenho daqueles comportamentos, mas ninguém contou para a pessoa que ela precisava melhorar naquilo. Então, eu tenho uma tendência, meu pai era meio super sincero, né? Então, se uma prima minha falasse, putz, o que você acha, tio? Eu tô um pouco gordo e tá gordo. Ele falava de um jeito muito agressivo. E aí eu achava até, não, eu ficava chocado até com o filho. Nossa. Mas quando eu falo um negócio sem preconceito de maneira nenhuma, mas assim, uma coisa que eu aprendi com ele precisa falar, só tenha tato, mas fala pra pessoa. Ele não tinha tato. Não sei porque ele me falava isso, mas ele não tinha tato, mas ele falava. E pra equipe, eu não fujo da conversa de dar o feedback correto, entendeu? Pode doer, então eu penso como falar, eu penso como iniciar a conversa, mas eu tento falar porque sempre me falaram. Os meus melhores gestores, o que eu tinha que falar, que talvez eu ia até o meu carro xingando eles me falavam, né? Na hora, obviamente, doía, me incomodava, gerava desconforto, mas eu sempre tive mania de ser muito autocrítica, eu voltava para casa e falava, faz sentido, eu quero mudar, né? E ia me cobrando, eles também... tem um cara que sempre foi um cara que a gente começou a carreira junto, é o diretor industrial da Heineken, Marcelo Rey. Ele sempre falava, mas cria metas pessoais para você. A pessoa te dá um feedback ou te dá uma orientação, muitas pessoas guardam, né, como um presente, mas elas não criam datas, marcos. Você tem que se cobrar no tempo. Se a pessoa fala que você tem você não tem essa habilidade ou você tem esse comportamento ruim, não pode pôr numa caixinha e falar, vou melhorar. Fala, putz, eu vou melhorar em 2023, eu quero entregar já um Alex diferente, um Ricardo diferente. E isso, eu comecei a criar esses marcos e quando chegava em alguns momentos, eu me cobrava, falei, putz, eu não melhorei tanto nessa skill. Eu começava a me endividar comigo mesmo. E sempre isso no final, eu falo isso para minhas equipes, que você não tem uma dívida comigo. Você tem uma dívida com você, como ser humano e com a tua carreira. Porque tem algumas coisas de soft skills também que são limitantes, né? Então, uma pessoa... Eu estudei engenharia, então eu tenho caras tranquilamente mais inteligentes que eu na habilidade de técnica. Mas tranquilamente, tem caras muito bons. Só que eles, como carreira, estão aquém. Porque eles também, em algum momento, se limitaram a achar que aquela parte técnica ia
ser suficiente para aquecimento. Como carreira Y, ok. Mas os caras são muito bons para não estarem voando. Voando. O que é legal, Alex, que o Jorge traz aqui é muito modelo mental potencializador, né? O feedback, a verdade, que é um mundo, né? Mas uma questão que ele trouxe, feedback é muito presente. E é isso mesmo. Feedback deve ser dado constantemente. A gente brinca, a gente espera o ano inteiro para ter uma avaliação 360 e ter uma reunião de feedback. Por que não, de repente, acabar uma reunião aqui e a gente trocar feedback informais entre a gente? E o terceiro ponto do modelo potencializador é que você falou da questão dos prazos, né? De colocar meta, colocar prazo, que eu vou mudar o comportamento a partir de hoje. E acho sua postura como líder, Jorge, excepcional. E como que é a sua equipe, assim, no dia a dia? Eles trocam feedback? Existe a cultura internamente? Na verdade, eles começaram a buscar, né? Eu tinha uma equipe que eles tinham uma coordenação, eles tinham dificuldade até de conversar direto com o gerente ou com o gestor acima. E eu estranhava isso, né? Porque em todo Nagô, eles tinham acesso muito claro. O SBT ele tem um layout que eu tenho uma sala. Eu de cara eu estranhei ter uma sala. Eu falei, caramba, acho que é legal para eu tirar uma foto, mostrar para minha mãe. Como lógica, até eu falei, putz, eu não quero uma sala. Se vocês se incomodarem em tirar esse negócio aqui, que são biômetros metálicos, né? E por cultura eles falaram, não, deixa do jeito que tá. E só de querer tirar essas barreiras, inclusive físicas, eu mexi no layout deles, né? Eles devem ter pensado, quem é esse japinha que chegou? Mas era mais buscando a interação entre eles. Porque de um jeito ou de outro era uma equipe que era interessante. Eles almoçavam junto, mas não se gostavam. Você via que ele não tinha um clima bom. E aí era perceptível, porque a partir do momento que eu tirei algumas... Eu mudei no layout até para observar eles. Não para ser uma gestão desagradável de, pô, se o cara vai no banheiro, eu sei, eu tô cronometrando o tempo. Não era isso. Mas eu queria entender como eles interagiam, como eles tratavam os clientes, né? E acho que deu certo. No final eu comecei a interagir muito rápido com eles. Eu lembro que eu tenho uma postura, tenho uma mania de chegar em qualquer área ou empresa, né? Porque antes não mudava de empresa. E marcar uma reunião individual com cada... E a equipe era grande, eu marquei, eu vi que eles começaram, por que ele tá marcando? Eles começaram a sofrer com isso. Eu tinha feito um cronograma super longo, porque eu falei, putz, eu tenho que falar com os diretores, eu tenho que entender o que eles querem de mim, né? Acabei de ser contratado. Eu antecipei esse cronograma, porque eles estavam entrando num patamar de ficar fritos com esse bate-papo. E é um bate-papo super leve, eu queria entender como eles são como pessoas, não fui eu que entrevistei eles, né? Então eu queria saber o que eles tinham de interesse pessoal, carreira, o que eles estavam fazendo, né? Porque foi engraçado, eu estava tão desorganizado, eu fui tentar falar com o coordenador, eu falei, o que tal pessoa faz, tal? O cara não sabia me responder. Então eu falei, tem que fazer isso urgente. E para mim foi um presente, porque eles chegaram cheios de medo. Hoje em dia eu tenho uma interação com eles, como eu talvez tive na Gol, como eu tive na Comgás. Acho. Porque o que vocês estão falando dessa questão de presente, né? É uma verdade, mas eu acho que aí que tá a psicologia, né? De que muita gente não ou gosta de receber o feedback, porque não encara como presente, e muito líder tem medo de dar feedback. Eu acho que aí que tá um negócio, né? E você falou, você com o tempo, até por uma cultura, né? Que você falou do seu pai, você não teve tanto bloqueio do medo de dar feedback, né? Porque, cara, isso é muito difícil. Eu acho, na minha opinião, né, que muito do não dar feedback ou é por não se importar com a pessoa, né? Ou é porque não acha que isso é relevante, ou porque tem medo de dar. Porque o líder, na hora que você vai dar medo, é o que você falou, você vai incomodar a pessoa, né? E se você fala, puta, vai lá, não, aí, cara, deixa eu falar um negócio aqui, puta, cara, tá muito ruim o que você fez, você fala, cara, não magoar o cara, o que o cara vai pensar de mim? Não, e ele vai pensar o seguinte, cara, esse cara vai ficar com raiva de mim, eu não quero que o cara fique com raiva de mim, eu vou prejudicar a minha equipe, porque se o cara tá com raiva de mim, e aí você acaba não dando, porque você fica nessa de medo ou não se importar. Tateando, né? É que eu acho que você, na verdade, tá postergando o problema. Um problema. É isso. E, de verdade, talvez aquela pessoa esteja com aquele gap de comportamento porque ninguém falou. É isso. A família não vai falar. Acho que nossos pais sempre vão enxergar nosso lado bom. Nosso lado mais complicado é melhor evitar, porque a gente tem intimidade, a gente reage.
às vezes é importante chegar ao terceiro, né? Então, apesar da ascendência oriental, já fiz terapia, já fiz várias coisas que eu acho que é importante entender o ser humano, porque não adianta num grupo de muitas pessoas achar que um cara, um gestor, ele que vai gerar resultado. É o grupo, são muitas frentes. Então, se o grupo entender, comprar o propósito, o negócio começa a voar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que é nessa linha aí. Muitos e muitos anos, muita gente que eu já contratei, muita gente que eu já demiti, muita gente que eu já dei feedback. Feedback eu como líder, né? Eu já, longe de ter medo, já perdi o medo e dou feedback tranquilamente, tentei uma conversa bem aberta com a equipe. Mas eu ainda me incomoda demais demitir pessoas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, falei, cara, por que te incomoda tanto, Alex, demitir pessoas? Cara, é simples, porque eu vou impactar a vida da pessoa. No feedback, eu foco muito no presente, eu estou construindo alguma coisa com ela, né? Mas demissão não. Demissão, vai ter o dinheiro que ela vai deixar de ter, ela talvez fique brava, o cara vai ficar perdida, ela vai ficar chateada por entrar em depressão. Tem uma série de gatilhos que vai disparar. Pra família. Impacta a família, a necessidade básica, cara, de alimentação, aluguel e tudo que tem por trás. Você fala, cara, é muito denso pra mim eu ter que demitir a pessoa. Aí eu conversando sobre isso, falando, não, mas Alex, demitir a pessoa você também tá dando presente, velho. Aí eu falei, tá, eu posso concordar. Lado romântico da coisa. Cara, eu tô achando muito romântico isso, porque... Não, pensa, você vai disparar um gatilho que ela vai ser melhor e vai acordar e vai receber um feedback de uma coisa que ela vai procurar outra coisa para ser melhor. Você tá fazendo uma ajuda no final da carreira dessa pessoa. Eu falei, eu gostaria que todo mundo enxergasse assim, mas eu, Alex, ainda não consigo, ainda sofro na demissão pelo mal que eu estou fazendo. Como que vocês se sentem? Eu acho que os dois lados sofrem, né? Quem tá demitido e quem tá sendo demitido. Mas a gente até tava falando um pouco, né, Jorge, disso lá fora, quando acontece isso na nossa vida também, o quanto de oportunidades que podem aparecer. Pode, não tenho dúvida. Um presente pra pessoa, eu sei, é uma notícia triste, péssima, acaba ali com a semana, com o mês às vezes. Mas, você vai te levar para um caminho que você nunca imaginou na vida. Mas nunca vai ser confortável para um líder demitir, não, mas tem muito que eu conheço que é super confortável. Eu conheço muita gente que é difícil. Para mim, a parte mais difícil da liderança é a demissão, de longe. Quem se importa com pessoas, eu lembro que eu ia passar por um processo desse de ter que desligar uma pessoa, falei com um diretor que me tratava super bem, né, a José Carlos Broisler, de operações lá da Comgás, e ele falou, esse é um movimento que você nunca vai acostumar, sempre vai ser difícil. Vai ser para mim. Uns mais fáceis, as pessoas, quando você vai demitir, até gosta, então vai ser super leve, você vai terminar o dia super feliz, mas ele nunca vai ser um movimento simples, né? De verdade, eu acredito, e hoje em dia eu até tomo mais preocupação com isso, porque em algum momento, depois de um casamento de 15 anos com uma empresa de infra, onde eu tive toda uma carreira, tranquilamente a empresa que eu mais aprendi, que sustenta tudo que eu faço nas outras empresas, eu saí de lá para uma decisão da empresa, né? Uma reestruturação, qualquer desculpa que a gente possa dar, mas é uma decisão que pertencia a eles. E de verdade, hoje em dia eu sei o que é isso. Eu me achava um cara emocionalmente super inteligente, lidava bem com pressão, com problemas, resiliente. Eu ainda tive que viver isso quando no mês que eu soube que eu percebi o movimento, eu saí da empresa, meu pai foi diagnosticado com câncer. Então eu falei, seu nível de resiliência vai ter que ser lá em cima. Encarar isso como presente de cara, eu levei um susto. O meu maior presente foi estar com meu pai durante todo esse período de início de químio. Isso eu vou agradecer a Deus o resto da vida, né? Mas logo depois que, assim, eu fiquei 4 meses indo pro hospital todo santo dia pra ver. E depois eu falei, eu olhava pro meu filho, eu falei, agora tá na hora de procurar, né? E era ano de Copa, ano de eleição, você não recebeu uma ligação, o nível de pressão psicológica é gigantesco. Aí você fala, e agora? Após isso, fazer um desligamento. Depois de também ter sentido na pele. Porque antes você fala, mas de verdade você não sabe a dor. Você imagina que é muito ruim, né? Mas ela potencialmente é muito maior. Mas de verdade, às vezes, o que eu tento sempre fazer, né? Eu tento livrar minha consciência. Então eu busco todas essas ferramentas para desenvolver, mas às vezes a pessoa precisa desse movimento.
Isso eu não tenho dúvida. Por incrível que pareça, hoje em dia eu olharia para trás e falaria até pro gestor que me desligou que, cara, foi um presente, né? Eu era tão dedicado ao negócio anterior que acho que eu não tomaria a decisão de sair. E hoje em dia eu vivi 2 segmentos que, putz, se eu olho para trás, foram presentes de conhecimento, de carreira. Mexeram muito com a minha vida profissional e com a minha vida pessoal. Eu sou um cara mais feliz e o período até, né, de desemprego me fez, por mais que eu achava que eu tinha o olhar para isso, habilidades, tinha preocupação, você mesmo buscando acertar e com todo o conhecimento técnico que você vai alcançando, você percebe que você errou. Então esse período de vale aí, eu acho que eu melhorei como ser humano e como profissional até, porque eu entreguei o Honda melhor na Gol, saí da Gol, tudo que eu vi lá de bons gestores, eu entreguei um cara melhor na SBT e acho que é um processo evolutivo, né? Isso é muito legal, porque essa questão que acho que você está reforçando bem da evolução, acho que é um negócio muito importante. E eu acho que quem é desligado, às vezes, ele precisa desse gatilho. Vai ter um momento de mágoa, um pouco de revolta, não entender a decisão. Para a evolução, né? Faz parte do processo. Mas, Faz parte. dependendo do que a pessoa se dedique, ela foca no movimento certo, ela vai encontrar um futuro... É que eu acho que é como o ser humano lida, né? Você fala muito de fragilidade, né? Da resposta rápida. É exatamente isso. Talvez vai ter gente que vai demorar 1 mês, 2 meses para entender. E vai ter gente que vai falar, gente, fica a página, segue o caminho, né? Vamos para a próxima etapa. E você sabe que foi interessante, eu lembro que eu tinha saído há pouco tempo, ainda estava nesse período com meu pai, e um cara que tinha sido meu chefe na Comgás, tinha virado VP da Capgemini, me chamou assim e falou, cara, eu queria muito falar com você, né? Chama Luiz Eduardo, eu esqueci o sobrenome, Leite, se eu não me engano. Aí ele falou, putz, você é um cara que eu queria, vem pra cá. Aí eu, putz, parado, sem grana não, de verdade, eu fui... As coisas aconteceram tudo direitinho, mas você fica fragilizado no futuro. E eu fui até o Alphaville. Falei, puta, vou pegar o carro, gastar a gasolina até PQP, ano que vem. E ele me deu a lição. Ele falou, Honda, tira qualquer fragilidade da cabeça. Você não vai ser o primeiro nem o último a passar por isso. Hoje em dia, no mercado atual, todo mundo passa por isso. Eu saí se eu não me engano, na Clabinha, eu fiquei uns 6 meses, eu estava vendo até questão de assessor financeiro. O tempo ajuda, né? O que você não tem que ter é o orgulho de interagir com as pessoas que estão na network. Deixa elas saberem que você está parado, façam as conversas. E aí você vê que até a questão da soft skills, você está fragilizado, mas você vai ter que puxar a conversa. Né? Ai, meu Deus. Comunicação que você falou de novo, flexibilidade que você falou também. Eu sempre tive um perfil porque a vida também me mimou, me ajudou a crescer na carreira, eu sempre ajudava as pessoas. Eu falei, pô, eu vou ter que pedir ajuda, eu tô do outro lado. Né? Então aquilo já me fragilizava, mas eu falei, quer saber, eu acho que até o discurso deles, de todo mundo passa por isso, eu falei, hoje em dia, quem eu sei que aconteceu, que trabalha bem, são bons profissionais, e aconteceu, eu ligo pra pessoa, a pessoa tá estranha, pô, a gente tá 1, 2 anos sem falar, eu ligo pra pessoa e dou dicas, explico como abordar, o que tem que fazer no LinkedIn, tudo que as empresas de placement, falando isso, elas vão me odiar, mas eu tento ajudar ao máximo, porque eu sei o que é a angústia de a gente, mesmo que esteja preparado, tem dias que a gente se sabota, né? A gente tenta procurar o que eu fiz errado e tal. E eu falei, isso é natural, todo mundo vai fazer, evita esses momentos, né? Esses períodos de autocrítica, que às vezes era um momento que precisava oxigenar. É isso aí. Porque no fundo, voltando ao que eu ia falar, é uma coisa de evolução mesmo, né? Sim. Você precisa, às vezes, receber coisas externas, né? Você precisa receber feedback, você precisa receber alguma demissão, você precisa receber algum projeto que você não foi bem, entender onde você não entregou o resultado, porque isso que te faz crescer melhor, né? A gente precisa de fatores estressores para a gente conseguir crescer. É muito difícil a gente crescer sem fator estressor. Essa é a grande lógica do jogo, né? Acho que a zona de conforto é ruim para a carreira de qualquer um. É ruim, é isso aí. E até estava falando com o Ricardo, como eu mudei muito na Comgás, isso me dava a sensação que eu sempre estava saindo da zona de conforto. E de verdade estava, mas dentro do mesmo segmento, né? O quanto é agregador você viver coisas novas, mas eu não digo nem coisas novas, não é para quem ouvir essa conversa fala, pô, tem que mudar de emprego toda hora, né?
Não é nem isso. A interação com novas pessoas, muda de área. Isso agrega muito até na parte comportamental e na parte técnica. O hard skill vem junto, porque você mudou de área, se você não estudar... Você vai ter que ter um leque de competências novas, técnicas, você vai ter que não adianta você apontar o dedo pro teu gestor. Ó, tô patinando porque você não me ensinou. Não, você topou mudar, estuda, né? Então tem um leque de coisas aí que tem que acontecer. O que eu queria falar, Jorge, saiu, né? Agora há pouco de LinkedIn. Isso é a pesquisa das Big Trends para 2023. Uma das grandes tendências que aparece quando a gente fala de liderança é do líder ser mais vulnerável com o seu time no dia a dia. Quando a gente fala do líder vulnerável, tem um pouco a ver com empatia, relação de confiança, se colocar no lugar do outro. Como que você vê essa questão de, poxa, você ser mais vulnerável com o seu time no dia a dia, no SBT, como que isso acontece? Até essa questão de transparência, acho que eu sempre demonstrei as minhas fraquezas, né? Eu acho que demonstrar fraqueza gera empatia, né? A pessoa que toda hora... E até porque na minha área, né? Se você... Eu descobri que é na área onde mais tem que ter esse comportamento, né? Se você tiver uma postura arrogante, muito fechada, você consegue pouca informação, né? Você comete erros porque a pessoa não dividiu informação com você, vai aparecer dentro de um bid de contratação. Porque, queira ou não, uma área de supply, de compra, de suprimento, não é uma área core da empresa de falar, não, lógico, tem algumas que são. Você pega uma indústria muito pesada que, beleza, você é o core ali central, mas em muitos segmentos você não é o produto, o elemento central ali do negócio. Então, se você for alguém, piora a situação, né? Ela cria barreiras. Cria barreira, em vez de você conseguir ajudar, né, entrar no time para fazer diferença. Só negociador. Isso aí. Mas que tem técnicas, são as outras habilidades que te ajudam a performar muito. Depois é a sala da mesa de negociação, que agora nem é uma mesa, é um vídeo. Mas assim, se você não mostra suas fragilidades, mesmo num processo técnico, eu aprendi muita coisa de tecnologia, o RPA, o bot, um monte de coisa, biometria facial, biometria vocal da Go. Muita coisa legal. Só que se em algum momento você não mostra que não entendeu, ninguém vai te explicar. Ninguém vai te dar detalhe técnico, ninguém vai te falar que, pô, uma biometria vocal você tem que ficar 6 meses gravando a voz das pessoas para ter o reconhecimento. Não vai te dar detalhes que você leva para a vida, né? Tem várias frentes de projetos técnicos, né? Outro dia a gente fez um projeto lá do SBT que a gente precisou uma máquina de furo direcional que a gente usava direto Se eu fosse um cara fechado para não entender o negócio, não conversar com os gasistas, não conversar com os almoxarifes, eu não teria esse conhecimento minimamente para acrescentar ali, trazer a empresa. Então, eu acho que assim, a primeira vulnerabilidade, quase errei, que você tem que mostrar é que você não tem conhecimento de tudo, né? Se eu não mostrasse o quanto eu estava até fragilizado por mudar de organização, e tá na aviação, meu diretor da Gol, ele não ia me abraçar do jeito que ele me abraçou e me ensinava praticamente todo dia. Ele chegava de manhã, me puxava e me dava meia hora de uma aula sobre aviação, né? Óbvio, isso não era todo dia, mas assim, ele percebia que primeiro eu ia absorver, porque eu estava genuinamente interessado e eu estava interessado, né? Ele não começava a falar comigo, eu pegava o celular, começava a falar com minha mulher. E de verdade, para mim, era um aprendizado. Que quando você vê até na forma de interagir com as equipes, essas coisas, tudo você pode usar, né? O mundo gira tão rápido que você usa em pouco tempo alguma coisa que te ensinaram há 1 ou 2 anos atrás. Sabe que você falou que é uma tendência para esse ano, né, de 2023? Eu aprendi bastante sobre vulnerabilidade do meu perfil como líder na pandemia. Mas na verdade não foi na pandemia, foi depois da pandemia, né? Foi 6 meses depois do pico da pandemia, digamos assim. E eu conversei com vários líderes sobre esse tema, né? O que eu aprendi? Que eu errei. Eu não fui vulnerável como eu deveria ter sido na pandemia. Tive uma postura... vamos dizer assim, na hora que veio aquele pico da pandemia, você começou a ter que fazer uma gestão, todo mundo fez comitê de crise, todo mundo eu digo, mas percentualmente, boa parte teve que fazer comitê de crise, gestão próxima, as pessoas em casa, você não tinha aquele todo dia. A gente aqui na live já não tinha microgerenciamento, nesse ponto não teve problema, as pessoas já trabalhavam de home, não todo dia, mas já trabalhavam, então foi um pouco mais leve. Mas eu fiquei muito daquele de passar uma segurança nas decisões que estavam sendo tomadas,
com um cenário caótico. Você imagina para nós na pandemia, por exemplo, vou falar uma variável aqui, o número de cancelamentos de aluno de MBA, cara, em um mês de pandemia foi o mesmo número de 2 anos de cancelamento. Então você imagina, tinha que tomar medidas ali. Você fala, cara, o que a gente vai fazer? Com os dados, o número, a gente ia no comitê de crise olhar e falar, pessoal, para de equipe, agora a gente vai fazer desse jeito aqui. A gente vai ligar para o aluno desse jeito, a gente vai pensar, a gente vai tomar essa postura, a gente vai tomar aquilo lá. E eu quis passar muita segurança para a minha equipe, né? E eu vi que eu errei. Porque, na verdade, naturalmente eu tive que mudar de decisão várias vezes. Não necessariamente a mesma decisão, mas né, você falava uma coisa, passava 3 dias você vinha com outra coisa, passava mais 2 dias você vinha com outra atividade. E no fundo, as pessoas falam, cara, ele tá perdido, né? Ou eles falaram que tá perdido, ou que eu era arrogante, ou que, cara, puta, não tá pensando na minha saúde. Apesar de eu perguntar, cara, como é que você tá? Você tá bem? Tudo bem, eu perguntava isso no início da reunião. Né? Depois eu falava, agora vamos, o negócio urge aqui, vamos focar nas atividades, né? E legal, cara, aprendi, né? Falando lá de gente fazer check-in emocional, começava as reuniões, falando, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão se sentindo bem? Não estão com... Cara, tá todo mundo com saúde, a família tá bem, tá, pô, legal, fazer esse checkpoint emocional com a galera. Mas, cara, passava 10 minutos de reunião, cara, vamos focar no business aqui, que tem coisa para resolver. E, na verdade, eu percebi que foi um grande erro, porque as pessoas da equipe, da live como um todo, observaram, né, que os líderes às vezes não eram humanos, observaram que tomaram decisões que eles não concordavam de jeito nenhum, sendo que, na verdade, horas a decisão era boa, horas é ruim. Sim. X, né? Sim. Mas a grande sacada era, ninguém sabe o que está fazendo. Na pandemia, nenhum líder sabia o que estava fazendo de verdade. Porque você não tem histórico de decisão, você nunca passou por um cenário desse, você não passou por nada. Então, foi muito repetitivo. No fundo, ninguém sabia o que estava fazendo. E no fundo, a gente tentava passar umas seguranças, não, vamos pensar se tem que ser forte, eu também vou ser, cara, eu tô bem aqui, cara. Não, eu tinha que falar, pessoal, deixa eu falar, eu, né, refletindo. Vi abrir a reunião e falar, pessoal, a reunião de hoje, na verdade, não tem reunião. Sabe o que eu vou falar? Cara, tô ferrado aqui, velho. Tá aqui em casa, tá o caos. Verdade. Né? Tô todo ferrado, ontem tinha uma decisão, hoje acho que foi tudo errado o que eu falei ontem. Não sei se a gente tá fazendo a coisa no caminho certo. E, cara, como eu sou humano, você é humano, você tá perdido? Tá, eu tô também. Vamos se perder junto? Eu deveria ter feito isso. Mas eu quis passar segurança, entendeu? Quis passar, fiquem tranquilos que eu tô absorvendo aqui e a gente junto vai passar por isso. Mas, na verdade, eu não deveria ter feito isso. Acho que são experiências. O Jorge, agora há pouco, falou muito de life learning para mim. É um aprendizado constante. É o que você tinha ninguém capaz por uma pandemia. Né? A gente não sabia se ia durar. Eu lembro quando começou a pandemia, eu falei assim, não, gente, acho que daqui a um mês a gente tá de volta. A gente não tinha noção o que era, o que ia ser todo mundo. Coisa do cronograma. E depois que a gente... Cara, esse do cronograma é engraçado, porque eu lembro que eu tava falando, puta, acho que vai durar 2 meses. Aí tinha um cara aqui, né? Não tem, né? Que ele falava, vocês estão loucos, cara. Isso aí, cara, 15 dias, 20 dias. Aí tinha outro que falava o seguinte, cara, eu tô acompanhando a curva lá na Europa. Só que vai demorar 4 meses. Aí eu falo, cara, 4 meses é muito. Você tá falando 4 meses, o cara, 4 meses. Eu tô acompanhando as curvas na Europa, estudei os outros lugares. Tá? Falei, cara, esse ele é muito pessimista. Com 4 meses, 2 anos. Mais de 2 anos. 2 anos assim. Mas 2 anos assim. No ápice. Literalmente. Mas é isso, a gente não sabia. E acho que isso é muito ambiente corporativo no dia a dia, né? É o papel do líder. A gente não sabe muito o que vem por aí, mas acho que nossa tarefa é dar o melhor nosso no dia a dia, é ser vulnerável, é estar próximo do time, que nem o Jorge comentou aqui. Acho que fica várias lições aqui para vir já. Porque, na verdade, né, até a situação com o Alex, eu tinha... Minha esposa é gerente de enfermagem, ela estava fora de casa. A gente tem até coisas físicas, o complexo é muito grande, a gente tinha que adequar todo o complexo do SBT para minimamente mitigar os riscos do Covid e um filho de 6 anos em casa. Então, assim, o nível de estresse que eu falei, putz, eu precisava de ter momentos no vídeo e momentos até que eu dava um jeito de deslocar para lá, mas eu não tenho nem onde eu vou enfiar esse moleque no criado mudo, né? Terminava uma reunião perto do meu dia, eu não tinha que só sentar e comer como eu faço durante o dia. Eu tinha que fazer a comida, porque eu não tinha onde nem pedir na época, dar comida para o meu filho, depois parar para comer e alguém que já tinha filho adolescente marcar uma reunião Eu falei, sério? E aí minha esposa estava também ainda na frente
nos atendimentos e quando ela voltava sugada, não tinha nem com quem eu desabafar. Né? Eu falei, puta, eu precisava falar com alguém aqui. Chegava num momento de pânico, quando eu vi, eu tinha uma escuta, na época eu punha o capacete e ficava dando volta no quarteirão, perdido. Então todo mundo teve fragilidade e era um cenário que ninguém sabia como lidar. E com o tempo eu também, esse tipo de situação, tive que dividir com pessoas da minha equipe, porque eles também brigaram para não demonstrar fragilidade. Né? É? Todo mundo queria falar que estava super... É isso. O medo de ser demitido, de novo, aquela questão de medo. Depois ficou bonitinho, mas se o filho começar a subir no teu pescoço enquanto você tá falando, o pessoal achava bonitinho, mas depois, no começo, tinha medo, né? Puta, esse filho tá atrapalhando. Não, pode deixar. Tem vários vídeos sobre isso, né? Mas tudo era muito novo. Então, acho que, sei lá, foi um aprendizado mútuo. Se a gente puser mais 10 pessoas aqui para falar sobre isso, tudo vai ter um negócio super interessante para falar. Eu acho que pra gente quase encerrar, né? Temos 2 bloquinhos aqui, mas a gente falou de algumas competências, discutimos algumas, falou sobre liderança, equipe. Acho que eu queria encerrar falando o seguinte, como? Eu queria focar nesse como desenvolver os soft skills, né? Porque a gente falou muito quais são, o que tem que ter, qual o comportamento. Né? Por quê? Né? Por que a importância de crescimento, de evolução de carreira, que isso faz a gente evoluir. Mas como desenvolver os soft skills? Quando a gente vai para hard skills, no supply, em compras, a gente fala, bom, queira ou não, você vai falar, cara, vou estudar, vou colocar em prática, vou fazer ali, cara, vou aprender a fazer, cara, negociação. Cara, negocia 10 vezes, uma hora você vai aprender a negociar melhor, vai receber um feedback e vai. Cara, eu vou fazer a matriz Kraujik, vou fazer uma roteirização de rota logística e por aí vai. Mas e soft skills? O buraco é mais embaixo para você conseguir melhorar as suas soft skills? Eu acho que entender algumas ferramentas literárias, como ler um livro, e a maioria dos livros de conhecimento de comportamento, né, eles são curtos, então acho que é um esforço rápido, né, e eu sempre recomendei coisas que me recomendaram, né, pega 3 pessoas que você admiram, né, 3, não precisa nem ser executiva, normalmente são, que você admira muito, observa, e você vai ver que observando diariamente você vai começar a replicar comportamento, né? Você vai alguns comportamentos, óbvio, que você vê do comportamento ruim não vai absorver. Lógico. Mas a maioria, quando chega, tem dentro do leque de competências, às vezes, coisas muito boas. Observa que é natural que você vai... Se você admira, você não vai admirar alguém mal-humorado, alguém que pressiona, alguém que é coercitivo e arrogante. Você vai admirar pessoas que provavelmente já tem esse nível de habilidade muito grande. E aí você vai começar a seguir. E o que eu normalmente falo, o que ele tiver que você não tem a pressa, mas era importante desenvolver. Se você admirou, era importante que você tivesse em você mesmo. Sim. Né? Se for para admirar, para não replicar no teu modelo... Então, por exemplo, para você, leitura e observação são 2 itens que são interessantes para desenvolvimento. Não observação de tudo, né? Não, lógico. As pessoas podem observar para não fazer igual. É isso. Também, mas funciona... Aliás, às vezes funciona mais, né? Sim. Às vezes funciona mais em termos de gatilho mental, você observar um negócio que te choca de tão errado, você fala, cara, isso eu não vou fazer nem a pau, né? Eu tava fazendo e vi que é horrível. Porque tem gente que fala, puta, aquela pessoa reclama muito. Passa 5 minutos, você vê a mesma pessoa que falou reclamando com a pessoa. Então, acho que também não replicar comportamentos ruins é muito importante. Perfeito. O que você tem de técnicas, Ricardo, para como? Técnicas do dia a dia, o que eu gosto muito é a questão do modelo mental, né? Eu acho que existe um modelo mental muito limitante em relação a soft skills, tá? Quando a gente fala de várias competências. Então, é realmente você entender o que vai te potencializar. Então, você falou da comunicação, do feedback. Eu tento, obviamente, implementar o máximo das soft skills no dia a dia, até para eu ter alta performance. Mas muita coisa, realmente, a gente está aprendendo, está em constante mudança. E acho que fica muita mensagem que o Jorge trouxe da flexibilidade, entendeu? Eu tento ser o mais flexível no dia a dia. Então, vamos para técnicas. Agora o cara tem, o nosso ouvinte tem uma linha de técnica. Ele falou observação e leitura. Mas você sabe uma coisa que até... Desculpa interromper, mas acho que tem coisas que a gente sabe que não é hábil. Né? Eu por ser japa, né? Eu era tímido, eu era magrinho, né? Então eu tinha uma dificuldade enorme de falar em público. E aí o que eu fazia? Eu fugia das situações. Lógico. Né? Se há 10 anos atrás você me convidasse para cá, eu provavelmente bloqueava seu celular. E de verdade, vários caras, inclusive é um dos conselhos que eu trouxe, um diretor meu falou, o ser humano é um leque de competências. O caminho mais fácil é realmente focar no que você é bom. Então, se as pessoas tentam
pegar a tua habilidade que é boa e incrementar ainda mais. Porque dá medo e dá mais trabalho, a inércia é mais difícil de um comportamento, você der um gap, você desenvolver. Lógico. Então, Não tem dúvida. como eu era transparente, eu evitava a conversa difícil que eu falava mais do que devia. Então não tinha jeito, técnica de abordagem para chegar no assunto, eu já dava na lata. Então eu falei, putz, não dá, porque eu tô perdendo, no mínimo uma semana de diálogo, eu tô perdendo com algumas pessoas. Esse eu fui fazer curso do Polito, que eu falei, putz, preciso parar de sofrer com isso, né? As pessoas não percebem, mas eu tô envelhecendo 5 anos dentro de um período de 1 hora. E aí eu fui desenvolvendo esse negócio e hoje em dia, até porque você começa a crescer na carreira, né? Não tem como você não fazer. Não tem, a comunicação. Talvez você nem lembre, a primeira interação que eu fiz contigo depois que a gente voltou a se ver, eu fiquei impressionado como você se comunica bem numa plenária, né? Eu falei, putz, eu não lembro, o Alex que eu conhecia era comunicativo, mas nem tanto. Não era, na academia não era. Então foi uma coisa que já me chamou a atenção. Então, são essas coisas, mas o focar também nas habilidades que você não tem, né? Porque essa inércia mais difícil é super importante. Super importante. E as pessoas têm uma tendência, como é difícil, Foi isso, mano, não tem dúvida nenhuma. Vou responder essa. Responde aí. Vamos lá, não vou fugir. Eu acho que eu falaria muito... Acho que todo mundo tem alguns líderes inspiracionais. Não sei, assim, acho que tem alguns grandes executivos aí que eu considero, eu gosto bastante, que eu sigo no dia a dia. Flávio Augusto, principalmente, né? Da WhatsApp, do Orlando City, é um que eu sigo e me inspiro muito no dia a dia. Acho que o segundo seria eu consumo muito vídeo. Você falou de livros, eu gosto de consumir muito vídeo. Eu acho que a gente tem muita coisa boa na internet, né? O Google virou uma Barça ali, literalmente, né? E, poxa, o YouTube pra gente, o que ele traz de vídeos, palestras, conteúdo, se você realmente quiser ir atrás, você tem ali à sua disposição. Então eu consideraria esses dois, obviamente, a experiência dos quilômetros rodados é o terceiro. A gente vai aprendendo durante a vida, né? O Ricardo de hoje, de 35 anos, não é o mesmo do Ricardo de 18 anos de idade. O que eu evoluí de passar nos últimos 17 anos aí no ambiente corporativo é algo inexplicável. Em mesmo vídeo, né? Eu adoro ver os vídeos do Cortella, do Leandro Carnal, mas eu conheço um monte de gente que vê, mas não aplica. Acho que é uma mensagem muito bonita, ver o vídeo, né? Naquele momento caiu super bem, mas deletou, não absorveu nada e no dia seguinte está com o mesmo comportamento. Você fala, putz, então que perda de tempo, uma pessoa tão boa, conceitos tão bons e você deleta. A minha resposta vai me sobre essa linha, porque eu sou um grande apaixonado por neurociência, né? Faz uns bons anos que eu estudo neurociência e, obviamente, quando a gente fala neurociência, fala de aprendizagem até, porque eu trabalho com isso aqui na live, de aprendizagem. Você falou uma coisa que é puramente simples para mim, que estudo neurociência há muito tempo. O nosso cérebro, né, foi formatado, né, e programado, eu brinco que é como se fosse um software, né? O nosso cérebro programou um software que ele não quer, não vou explicar tudo, que isso aqui seria horas, e tem gente que vai ser muito melhor do que eu explicando tecnicamente o cérebro, mas o nosso cérebro foi programado para a sobrevivência, num primeiro estágio do nosso cérebro, né? Ele foi programado para sobreviver, para guardar energia, né? No primeiro estágio do nosso cérebro, que a gente chama de cérebro reptiliano, ali numa camada. E o que acontece com isso? Ele não quer gastar energia. Então, tudo que você vai fazer de esforço, tudo que o cérebro não vê o tamanho, e ele calcula que aquilo vai gerar um gasto muito grande durante muito tempo, e é difícil. A primeira decisão natural do nosso cérebro nessa camada do cérebro reptiliano, qual que é? Não faz. Porque ele não quer se esforçar, porque ele prefere guardar energia para a sua sobrevivência. Então você precisa romper essa barreira, né? Por isso que vem a lógica da procrastinação, por isso que vem a lógica de não querer fazer exercício físico, por isso que as pessoas, né, vira ano. Final de ano, que maravilha, cara, eu vou fazer academia. O cara vai e não faz academia, o cara prometeu, mas não é. Faz o plano, a média não adianta nada. Por quê? Porque você precisa romper essa camada, que é você ter esforço. Então, essa questão de você romper uma camada, liberar os hormônios certos para aquilo que te recompensa é muito forte. Então, isso eu estou falando neurocientificamente. Então, na prática, existe uma outra coisa na neurociência em termos de aprendizagem, que é, se você não praticar / fazer, né? Tanto faz a palavra aqui, praticar, fazer, errar e repetir, você não desenvolve. Então, essa é uma trinquinha de palavras que a gente tem que colocar na cabeça. Então, acho que o que vocês falaram está completamente perfeito, no sentido de coletar e observar informações que você quer desenvolver. Que é o quê? Puxa, eu vou ler um livro, eu vou observar líderes que eu gosto, eu vou seguir pessoas que eu quero, eu vou assistir podcasts, eu vou assistir vídeos no YouTube,
eu vou estudar, vou fazer um curso, etc, etc. Só que para isso mudar, você vai ter que praticar. E você vai ter que errar, e você vai ter que repetir. E o curioso é que eu tenho dito já em muita palestra que eu faço isso, que se nós estivéssemos conversando aqui, né, sobre, cara, o que eu tô a fim de fazer? Andar de bicicleta. Beleza? Você fala, cara, Jorge, deixa eu te ensinar, cara, pra você andar de bicicleta, você faz o seguinte, você sobe na bicicleta, segura no guidão, vai lá no pedal, trabalha o abdômen bem, né, porque você tem que trabalhar o core aqui do abdômen para não ficar desequilibrado, acha o seu centro de equilíbrio, trava o abdômen bonitinho, começa a pedalar, cara, e automaticamente você vai conseguir se equilibrar e andar de bicicleta. Entendeu, Jorge? Entendeu. Anda. O que vai acontecer? Adiantou essa aula? Nada. Você não vai conseguir andar de bicicleta, só vai cair na hora. O curioso é que aprender uma soft skills, desenvolver uma soft skills, é exatamente igual a andar de bicicleta. Sim. E eu não sei por que as pessoas não entendem isso. Eu fico meio maluco, porque, cara, você assiste, lê o livro, tal, é essa parte que eu expliquei de como andar de bicicleta. Mas se você não praticar, colocar, não vai aprender a andar de bicicleta. Andar de bicicleta é igual desenvolver flexibilidade. É igual desenvolver accountability. É igual desenvolver uma competência de palestrar. Você só vai conseguir palestrar melhor se você palestrar, errar, ficar nervoso, voltar, palestra de novo, o cara te dá um feedback. Então, na prática, você tem que fazer isso. E vai ter que romper a barreira do esforço. Porque o cérebro não quer gastar energia em uma coisa muito difícil. Então, acho que a grande sacada é ser nerd, tem que romper. Então, por isso que você falou, puxa, que você recebeu um feedback, né? Uma dica, na verdade, um conselho de um líder seu que você comentou. Ele falou, coloca uma meta. Sim. Lembra? Por quê? Porque ele colocou... o que ele falou para você foi criar um gatilho mental para romper a barreira do esforço. Você fala, nossa, eu preciso fazer, porque precisa te incomodar o propósito para que você faça aquilo, rompa a barreira do esforço e coloque em dia. Então, acho que a grande sacada aqui é fechar com essa tríade nossa que a gente falou, né? Vamos coletar informações, estudar, observar, mas, cara, coloque a sua meta, coloque o seu prazo, coloque o seu propósito e faz, cara. Vai, erra. Feedback, vai dar o feedback. O famoso business plan profissional e o pessoal. É isso. De experiência. Vai ter que errar, fazer e repetir. Se você não colocar isso como meta, você não vai fazer. É isso aí. Você sempre vai pensar em guardar dinheiro, vai fazer alguma coisa, mas não vai fazer. E aí entra o que você falou de vulnerabilidade, porque tem uma outra coisa que eu tenho falado há muito tempo, mas porque eu tenho observado isso, e hoje está muito positivamente, eu acho, na moda, né? Eu tenho falado muito isso em palestra sobre erro, né? Já existe uma lógica mais nova no Brasil que se pode errar em coisas novas que você está criando e fazendo pela primeira vez, que é o conceito do Agile, que é o conceito do MVP, mini produto viável. O cara erra o primeiro, tudo bem? Prototipa, erra, aprende e vai. Eu acho que essa nova moda é muito legal. E aí entra a vulnerabilidade. Por quê? Porque a primeira vez que você for palestrar em público, se você não faz isso no evento, vai ficar ruim. Mas tudo bem. Normal. Cara, aí olha, cara, no caso de uma palestra que você vai fazer, filma, pede pra alguém filmar, o cara te dá o feedback, já sei o que eu vou fazer diferente. Mas vai lá, cara, se esforça, põe, erra, recebe o feedback e volta. Não fique com medo de errar, por isso tem que ser vulnerável, né? Tá associado, cara, assuma, erra, só que num comportamento novo que você quer implantar, né? Você não vai errar na gestão da operação de emissão de nota. Sempre vai surgir uma experiência que vai te tirar da zona de conforto, né? É isso aí. Eu treinei tanto para fazer uma apresentação boa, vem o Alex e me inventa um podcast. Eu falo, olha, vamos lá. Começar nervoso, vamos. Pra gente fechar o nosso tema aqui, as respostas vão ter com isso, a gente vai para as perguntas padrões aqui, ping-pong que a gente faz, Jorge. Eu vou fazer uma, o Ricardo faz outra e assim a gente vai. Eu quero uma frase de impacto de Jorge Honda. Eu ouvi disso sempre de um companheiro de trabalho que eu tenho muito carinho, que é o Céu é o Limite, né? Parece, tem até livro com esse título, mas eu acredito realmente que a gente tem, o nosso pé direito é alto, né? Depende da gente alcançar o que a gente quiser. Muito. Gosto, deixa eu ver. Próxima pergunta aí, cara. Qual seria o mais relevante que você recebeu, Jorge, na sua? Acho que eu falei aqui, na verdade, desse negócio da gente ser um leque de competências, né? E não buscar o caminho mais fácil, né? Pega as competências que te incomodam, você sabe que não é bom, e fazer esse exercício é ruim, é difícil, mas vai atrás, né? Porque tentar o caminho mais fácil, normalmente ele traz a recompensa pior. Esse recebeu de alguém esse conselho? Esse conselho eu recebi de um diretor amigo meu. Boa. Qual é o nome dele?
é o Brosler. Na verdade, é um cara que usava várias frases assim, que eu brincava com ele, frases de caminhão, mas que no final tem vários conceitos. Ele me deu um conselho também de aprender com os nossos erros é doído, né? Se puder observar e aprender com dos outros, não replica erro dos outros, né? Aprende também com o erro dos outros e não traz esse modelo, não repete. Muito bom, muito bom. Agora, a gente falou muito de competência soft skills. Talvez pingue, obviamente, mas agora só vale escolher uma. Qual a competência que todos devem dominar? A gente fez uma lista top 5, talvez você vai escolher uma das top 5. Eu escolhi comunicação. Boa. Escolhi a comunicação porque, de verdade, até eu tive muita dificuldade, né, em desenvolver isso. E hoje em dia eu sou muito mais feliz, muito mais pleno como profissional, porque eu aprendi a habilidade de me comunicar em todos os... E aí é a comunicação que eu digo horizontal também. Se for falar com o jardineiro e falar com o seu presidente, o ideal é que você só mude a linguagem, mas não mude o tratamento. Boa. Algo que você acreditou ser verdade e você mudou de opinião ao longo da sua trajetória. Acho que molecão, né? Eu já entrei fazendo CBI do IBMEC, saí estudando, então em algum momento, até por um pouco de arrogância da idade, eu achei que experiência não era importante, né? Queria eu ter a mesma, hoje, com a mesma cabeça que eu tenho agora, ter 20 anos, né? E como eu jogo futebol, mesmo tornozelo de 20 anos. Seria muito bom. Mas é isso, né? Quando a gente é mais novo, a gente acha muito que conhecimento, cara, eu estudei, beleza. Eu ouvia das pessoas mais experientes, putz, espera, que é tempo, né? Isso vai vir, uma parte de autocontrole, não ficar nervoso com algumas decisões. As coisas vão acontecer e você vai amadurecer, vai ficar... E de verdade, hoje em dia, eu até falo com essas pessoas, elas tinham toda a razão. Muito bom. E para fechar, uma responsabilidade é a maior de todas, Ricardo. Que é uma música, cara, que representa você, que a gente vai pôr na playlist dos nossos alunos. Eu falo que a responsabilidade é muito grande. Cara, na verdade, assim, eu gosto... um contexto, obviamente, uma história. Eu sou super eclético, então vai na praia, ouvir reggae, ouvir um samba, ouvir... tô na estrada, tá nublado, ouvir meu rock, mas assim, em momentos com família, às vezes eu e minha esposa, eu gosto muito de ouvir MPB. Né? E aí eu nem conhecia até meus 20 e poucos anos a música Dia Branco, né? E ela, quando você ouve a letra e teve momentos muito bons da minha vida com ela. É do Geraldo Azevedo. Isso. Tá. Muito bom. Tocar um pedacinho, o Rodrigo não pode nos matar, senão a gente é banido aqui do... Olha lá. Sério? Olha lá. Essa aí, né? Muito boa, Dia Branco. Eu gosto de Geraldo Azevedo. Eu também sou eclético com músicas, eu escuto de tudo. Eu sou bem eclético também. De tudo um pouco. Eu sou bem eclético. O mais curioso é que eu sou tão eclético que as pessoas se assustam, né? As pessoas se assustam um pouco. Fala, cara... Não. Hã? A hora que você você tira tá a roupa de trabalho... Funk e tal, os caras falam, não é possível, cara. As esposas adoram sertanejo. Eu gosto de tudo, cara. Você é um cara eclético. Né? Gosto da magnitude. Antes de encerrar, Jorge, formalmente aqui, cara, o Rodrigo aqui, ele sempre prepara um presente especial para os nossos convidados aqui, olha aqui, ó. Obrigado. Aqui, o Rodrigo escolheu carinhosamente uma igual a minha, só que branca, né, cara? É bom, eu sou corintiano, até é isso. Contraste inicial. Ele gostou do contraste. Faltou um vermelho aqui para alegrar. Sabe? Muito branco. Mas eu tô aceitando aqui. Muito obrigado, Rodrigo. É isso aí. Ricardo, muito obrigado. Prazer enorme. Você gostou do ser co-host hoje aqui, cara? Se divertiu, muito bom. Aí para mais eventos como esse. É isso aí. Jorge, muito obrigado. Obrigado. Pelo bate-papo. Obrigado. Pessoal, se vocês gostaram, eu tenho certeza que Insight saiu e saiu de monte, não saiu? Cara, saiu listinha, comportamento, lá como fazer. Compartilhem isso aqui, compartilhem todos os nossos canais. Compartilhem lá no Spotify, no Deezer, Apple, YouTube, etc, etc, etc. Compartilhem para espalhar esse conhecimento. Afinal de contas, para desenvolver as soft skills, vocês podem ouvir podcast. Isso é muito legal de fazerem com os amigos. Então, encerramos mais um aqui. Um abraço e até o próximo Supply Talks, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.